Olá, alunos, aqui é a professora Roberta. Estamos aqui para mais uma aula de Química e essa semana é a semana de revisão. Então, como vocês já sabem, semana que vem é a semana da verificação de aprendizagem. E aqui nessa aula nós vamos ver então o resumo dos conteúdos que nós vimos até então nesse terceiro ciclo. E aí os conteúdos vão desde a isomeria plana até as leis da radioatividade. Lembrando que essa revisão ela é mais um resumo, né? Então, se vocês querem o conteúdo mais completo, vão lá, então, nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. E aqui, para o vídeo também não ficar muito extenso, porque foram muitos conteúdos, eu vou me atentar aos conteúdos que, de fato, vão cair na prova, tá bom? Então, iniciando, né, vamos falar sobre isomeria plana. Então, isomeria, ela é um fenômeno que ocorre entre substâncias que possuem a mesma fórmula molecular. Então, todos os isômeros vão ter a fórmula molecular igual, tá? Mas vai apresentar algumas diferenças, e aqui no caso da isomeria plana, as diferenças vão ser na sua fórmula estrutural. Então, temos 5 tipos de isomeria plana: isomeria de função, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a metameria e a tautomeria. E eu vou mostrar aqui exemplos de cada um desse tipo. Então, inicialmente, isomeria de função. Então, é a mesma fórmula molecular, mas vai pertencer a funções diferentes. Então, como o próprio nome já diz, né? Funções diferentes. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui, essa substância é uma propanona. Então, ela é uma cetona. Temos o C duplo O no meio da cadeia. Já essa daqui é um propanal. Então, é um aldeído e nós temos aqui o C duplo O, né, na extremidade da cadeia. Essas duas substâncias, elas têm a mesma fórmula molecular, mas vai diferir, então, nessa função orgânica aqui. Então, essa aqui tem a função de cetona e essa aqui tem uma função de um aldeído, ok? Isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, nós vamos ter a mesma função, a mesma fórmula molecular, mas o que vai ser diferente, então, vai ser o tipo de cadeia. Aqui, nesse exemplo, nós temos aqui uma cadeia aberta e aqui uma cadeia fechada. Pode ter outros exemplos também, que nós teremos uma cadeia normal, uma cadeia simples e uma cadeia ramificada. Então, ambos são um tipo de isomeria de cadeia, tá? E aqui, isomeria de posição. No exemplo aqui, na isomeria de posição, então nós temos a mesma função também, né? Mesma fórmula molecular, mas vai diferir então na posição que o grupo funcional ou que uma insaturação ou uma ramificação tem nessa cadeia. Aqui nesse exemplo, é um exemplo de uma posição de um grupo funcional. Então, nesse primeiro aqui, o grupo funcional ele está no terceiro carbono. Já nesse segunda substância aqui, o grupo funcional está no segundo carbono. Então, ambos têm a mesma função orgânica, a mesma fórmula molecular, mas a posição aqui do grupo funcional está em carbonos diferentes. Do mesmo jeito, pode ser uma insaturação. Então, eu posso ter uma ligação dupla em um carbono e uma ligação dupla em outro carbono, em outra substância. E do mesmo jeito, a ramificação também. Então, eu posso ter uma ramificação, por exemplo, aqui nesse segundo carbono, e aqui uma ramificação aqui no terceiro carbono, tá bom? Então, a isomeria de posição é a posição do grupo funcional, ou da insaturação, ou da ramificação, vai estar em lugares diferentes. Agora, nós falaremos sobre a metameria. Então, a metameria, ela é um tipo de isomeria de função, só porque é um tipo especial, porque vai apresentar o mesmo tipo de cadeia, o mesmo fórmula molecular, mas vai diferir então na posição do heteroátomo. Para quem não se lembra, heteroátomo é um átomo diferente do carbono ou do hidrogênio. Aqui no exemplo, nós temos o oxigênio. Então, aqui no metaxipropano, ambos são hidrocarbonetos também. No metoxipropano, o oxigênio está no primeiro carbono.
Aqui é etoxetano, o oxigênio está no segundo carbono, tá bom? Então, metameria é quando esse heteroátomo está em uma posição diferente. Agora, tautomeria. A tautomeria, ela vão ser funções químicas diferentes, tá? Mas essas funções, elas estabelecem um equilíbrio químico dinâmico em solução. Então, aqui nós temos um etanol e um etenol. É um álcool e um enol. Só que, se a gente pegar, a gente consegue alterar essa ligação dupla aqui, a gente consegue alterar um átomo de hidrogênio, e aí essa substância passa a ser vira essa outra substância, e isso é reversível. Então, elas estabelecem um equilíbrio dinâmico, ok? Agora a gente falou, né, um pouquinho sobre isomeria plana, e falaremos agora sobre os polímeros, né? Então, os polímeros, eles são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, que são chamadas de monômeros. Existem os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Então, os naturais é aqueles que são encontrados na natureza, como, por exemplo, a borracha, né, que vem da seringueira, o amido, a celulose, a proteína. Já os polímeros sintéticos são aqueles artificiais que foram criados em laboratório. O homem viu essa necessidade, né, de criar alguns polímeros sintéticos porque os polímeros eles são usados numa infinidade de produtos. Então, para melhorar a estrutura desses produtos, então foram criados esses polímeros sintéticos. Existem 3 grupos, tá, de polímeros, e esses 3 grupos que eu vou falar aqui, ele é quanto ao método de obtenção, como esses polímeros são obtidos. Então, primeiramente, a gente tem o polímero de adição. Esse polímero de adição é o mais simples deles, então é aquele que vai formar aquela macromolécula, né, por uma combinação de monômeros. Então, vai se adicionando monômeros nessa molécula até formar uma macromolécula, tá? E temos o polímero de condensação. Nesse polímero também vai formar uma macromolécula por combinação de monômeros, então que pode ser monômeros iguais ou diferentes. Mas quando ocorre então essa combinação de monômeros, vai ocorrer também a eliminação de átomos ou de pequenas moléculas. E aí, ocorrendo essa eliminação, os grupos funcionais desses 2 monômeros que estão combinados aqui, eles vão reagir e vai formar uma nova função orgânica, formando uma nova função orgânica que vai contribuir então para o aumento dessa cadeia. Então, é a combinação de 2 monômeros que vão se condensar, né? E aí, condensando, vai ocorrer a eliminação de átomos e pequenas moléculas, e isso vai gerar uma nova função orgânica que vai aumentar essa cadeia. Temos também os polímeros de rearranjo. Esses polímeros de rearranjo eles são bem parecidos com os polímeros de condensação, só que aqui não vai formar uma nova função. O que acontece? Essa reação de rearranjo ela é caracterizada por uma mudança na posição dos átomos. Então, os átomos eles conseguem se rearranjar, se realocar dentro de uma mesma molécula, tá bom? E ainda nós temos aqui a denominação dos termoplásticos e dos termorrígidos. Isso aqui depende, então, da estrutura química dos polímeros. Os termoplásticos são aqueles que conseguem sofrer fusão por aquecimento. Então, quando aquecidos, eles mudam o seu formato, mudam a sua forma. Então, eles são maleáveis, né? E aí, eles conseguem ser recicláveis. Já os termorrígidos, eles não sofrem fusão. Mesmo quando eles são aquecidos, eles continuam endurecidos e, portanto, eles não conseguem ser recicláveis, tá? Agora, nós falaremos um pouquinho sobre um assunto muito interessante e muito importante, que é os polímeros e o que eles trazem, os danos que eles causam, então, ao meio ambiente. Primeiramente, a gente sabe que os polímeros eles têm baixo custo de produção, eles são resistentes, eles têm uma durabilidade muito alta. Então, isso é vantajoso, né?
por isso que polímeros são tão comercializados. Só que, em contrapartida, eles trazem algumas desvantagens. E essas desvantagens acabam causando impactos irreversíveis ao meio ambiente. O plástico ele é muito difícil dele ser compactado, né? Então ele gera um volume de lixo muito grande, né? Ele ocupa um espaço muito grande no meio ambiente. Fora aqueles lixos, aqueles plásticos que são descartados em locais inadequados, como a gente vê aqui nessas imagens aqui. Então lixo que é descartado na praia, por exemplo, no mar. O que isso vai causar? Um animal não sabe diferir o que é alimento e o que não é. Então, ele vai comer aquele plástico achando que é um alimento. Quando ele ingerir isso, isso vai causar danos, né, no seu organismo e ele vai acabar morrendo. Então, acaba sofrendo um desequilíbrio ali naquele ambiente marítimo. E fora outros danos que a gente já viu, como, por exemplo, os aterros sanitários, que se não for colocado o lixo lá de forma adequada, pode poluir o lençol freático. Ou a incineração, que seria uma forma de diminuir esse lixo, né? Só que é um processo muito caro, então por isso não é feito. E também se não for feito de forma muito adequada, muito correta, também pode causar poluição na atmosfera. Então, assim, os polímeros, eles trazem muitas desvantagens, muitos problemas, muitos danos ao meio ambiente. Mas a gente viu também que existem soluções, né? Para começar, existem os polímeros biodegradáveis, que são aqueles polímeros que, com a ajuda de micro-organismos, eles conseguem se decompor muito mais rápido do que polímeros normais. Então, mas a gente viu também que esses polímeros biodegradáveis, eles têm muitas limitações atualmente, né? Então, a gente espera que futuramente tenha mais estudo, mais pesquisa, futuramente não, né? Agora, tenha mais estudo, mais pesquisa, que se desenvolva tecnologias para que esses produtos biodegradáveis sejam de fato eficientes, né? E não tenham tantas limitações. Então, esses produtos biodegradáveis, somados à reciclagem, à reutilização e à redução, né, são ferramentas que podem evitar esses impactos no meio ambiente. Então é importante sim a gente fazer reciclagem, é importante sim a gente tentar reduzir o uso desses plásticos, tentar reutilizar produtos, né? E que isso vai ajudar muito o meio ambiente. Mas é uma coisa difícil por quê? Porque depende da atitude de cada um, né? E a gente tem um pensamento, a gente não costuma assim pensar muito no meio ambiente, a gente acha que nossa ação vai ser pouca coisa, mas assim, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vê que o impacto é muito grande. Então, a solução seria essa, a reciclagem, juntamente com a reutilização, com a redução, aliado a esses produtos biodegradáveis, ok? Agora, mudaremos totalmente o assunto e falaremos sobre as emissões radioativas, tá? Então, nós temos 3 tipos de emissões: alfa, beta e gama. A emissão alfa, então, é uma radiação composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando o núcleo de um átomo emite uma radiação alfa, vai sair dali 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Por isso, a radiação alfa ela vai apresentar um número atômico igual a 2, porque o número atômico é referente ao número de prótons, e vai apresentar um número de massa igual a 4, porque o número de massa é o próton mais o nêutron, então 2 mais 2, 4, ok? Radiação beta. Então, ela é composta por um elétron. Então, a gente viu que para um núcleo emitir uma radiação beta, um nêutron precisa sofrer uma transformação. Quando esse nêutron sofre uma transformação, ele vai gerar um próton, um elétron, que é a radiação beta que vai sair ali daquele núcleo, e juntamente com a radiação beta vai sair também um neutrino, tá? Então, por isso, ela é composta por um elétron. E ela vai apresentar um número atômico igual a -1, porque o elétron é negativo, e a massa igual a 0, tá? E por último, nós temos a radiação gama.
né, que é uma onda eletromagnética. Então, não existem partículas envolvidas, tá? Como não tem partículas atômicas envolvidas, ela vai apresentar um número atômico igual a zero e a massa também igual a zero. A gente viu também o poder de penetração desses três tipos de emissões. Então, a gente viu que a radiação alfa, das três, ela é a mais fraca, ela tem um poder de penetração menor. A radiação beta, ela consegue ter uma radiação maior, uma penetração maior do que a radiação alfa, porém menor do que a radiação gama. E a radiação gama, das três, é a que tem o maior poder de penetração, tá? Agora, falando sobre as leis da radioatividade. Então, nós temos duas leis, tá? A primeira lei é referente à emissão alfa e a segunda lei é referente à emissão beta. Visto que a radiação gama ela não tem partículas envolvidas, então ela não tem uma lei específica, tá? Então, aqui, primeira lei da radioatividade, como eu falei, referente à emissão alfa. Então, a gente viu que quando o núcleo emite uma radiação alfa, vai sair 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, com isso, se a gente tem aqui um exemplo aqui, então o elemento urânio, ele inicialmente tem a massa de 238 e o número atômico de 92. Ao emitir uma radiação alfa, esse número, essa massa, ela vai passar a ser 234, porque massa não é próton mais nêutron. Na radiação alfa não são emitidos 2 prótons e 2 nêutrons, não soma 4. Então, nós vamos tirar, né, diminuir 4 unidades aqui, que é referente, então, aos prótons e nêutrons que saíram desse núcleo. E aqui no número atômico do mesmo jeito, né? Então, o número atômico é referente aos prótons, foram emitidos, saiu 2 prótons desse núcleo, então a gente pega o 92 menos 2, né? Nós temos aqui, mudou, então, o número atômico, mudou o elemento químico. Então, o urânio passou a ser um tório de massa 234 e o número atômico 90, tá bom? Agora aqui, segunda lei da radioatividade, referente à emissão beta. Então, nós vimos lá que para ter a emissão beta, um nêutron se transforma num próton e vai sair do núcleo, então, um elétron e um neutrino. Então, aqui na emissão beta, a gente tem aqui o césio, de massa 137 e de número atômico 55. Quando ele emite uma emissão beta, a massa molecular vai permanecer a mesma. Por quê? Porque eu não tinha um nêutron que virou um próton. Então, acaba ficando elas por elas. O próton continuou dentro do núcleo, né? Então, fica elas por elas, tá? Um nêutron por um próton. Os dois têm a massa de número 1, então não muda aqui a massa molecular. Mas muda, né, o número atômico. Então, vai ser acrescido uma unidade nesse número atômico. Por quê? Porque o número atômico não é referente a próton. Então, o nêutron não se transformou num próton. Se ele transformou num próton, então esse núcleo ele vai ter um próton a mais. Então, vai ser um 55 mais 1, tá? E aí, esse césio, ele vai virar um bário 137, a massa permanece a mesma, e número atômico de número 56, tá? Acrescido, então, uma unidade desse próton aí, ok? Então, essas são as leis da radioatividade. Então, pessoal, essa foi a aula de revisão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me encontre lá nos estudos orientados, ok? Estudem, tá? Estamos aqui na reta final, então, muito obrigada e façam uma boa prova.